crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda atividade de matemática do sexto bloco. Nós vamos falar sobre retas perpendiculares. Mas para a gente começar a explicação das retas perpendiculares, a gente vai relembrar um pouquinho a questão dos ângulos e a questão daí dos outros tipos de retas. Nos blocos anteriores, vocês observaram que as retas elas são infinitas dos dois lados. Por exemplo, se isso aqui, se a gente considerar isso daqui como uma reta, eu sei que ela vai continuar para esse lado e ela continua também por esse outro lado, ou seja, ela é infinita, tá? Porque se ela fosse finita aqui não seria reta, seria um segmento de reta, tudo bem? Lembraram disso? Então, para ser uma reta, ela continua de um lado e ela continua do outro também, ela é infinita, tá? Depois vocês viram também no bloco anterior o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. Quando elas mantêm a mesma distância entre uma e outra, elas são chamadas retas paralelas. Mesmo que ela esteja inclinada na diagonal, ou que ela esteja aí na vertical ou na horizontal, o que ela precisa ter sempre é manter a mesma distância entre uma e outra. Então, esse tipo de retas nós chamamos de retas paralelas, tá? Se elas estiverem numa posição onde elas não mantêm a mesma distância entre uma e outra, que a gente sabe, como elas são infinitas, que elas vão em algum momento se encontrar, nós chamamos de retas concorrentes. Eu posso ter retas concorrentes dessa forma, eu posso ter retas concorrentes dessa forma, eu posso ter retas concorrentes dessa forma, tá? E aí, para a gente pensar nas retas concorrentes perpendiculares, nós vamos ter que relembrar um pouquinho também sobre ângulos, principalmente a questão do ângulo reto. Então, só para vocês recordarem a questão dos ângulos. Então, o ângulo reto, a gente sabe que a gente tem aí, os segmentos de retas que se encontram, semirretos, formando aqui um ângulo reto, que nós chamamos de ângulo de 90 graus, tá? Aqui vem reto e aqui em cima também. Esse aqui está representando um ângulo de 90 graus. Nós temos outros tipos de ângulos também. Então, o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Então, todo isso aqui, esse caminho que eu estou fazendo, isso aqui é ângulo agudo, ó, ele vai fechando, ele vai formando o ângulo agudo, independente aí do valor da medição desse ângulo, tá? Menor que 90 graus, ângulo agudo. Voltando aqui à posição de 90 graus, que é o ângulo reto, quando ele é maior que 90 graus, ó, percebe que a professora está abrindo aqui, ó, nós chamamos de ângulo obtuso, ou seja, ele é maior que 90 graus. Quando ele iguala aqui, ó, um lado com o outro, nós chamamos de ângulo raso. Quanto que mede o ângulo raso? 180 graus. Mas o mais importante aqui para a gente saber diferenciar as retas concorrentes perpendiculares das retas concorrentes não perpendiculares é saber a posição do ângulo reto, tá? Então, o ângulo reto que mede 90 graus e ele vem nessa posição, tudo bem? A gente também costuma lembrar aqui a posição dos dedos dessa forma, aí, vindo aqui reto e aqui sobe, então aqui ele forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Então, voltando. Retas paralelas, mantém sempre a mesma distância entre uma e outra, tá? Retas concorrentes, elas se cruzam. E as retas concorrentes perpendiculares, elas também vão se encontrar, elas se cruzam porque elas são retas concorrentes também, mas elas são perpendiculares porque quando elas se encontram, elas formam 4 ângulos retos, tá? Então, na hora que elas se encontram, todos os ângulos são retos, ou seja, são ângulos que medem 90 graus. Se elas estiverem um pouquinho assim, ó, ela já não vai formar aí 4 ângulos retos, elas vão formar 2 ângulos obtusos, ou seja, ângulos que são maiores que 90 graus e 2 ângulos agudos que são menores que 90 graus. Então, aqui a gente tem retas concorrentes não perpendiculares, tá? Aqui a gente já tem retas concorrentes perpendiculares, porque todos os ângulos medem 90 graus, ou seja, todos eles são ângulos retos.
Depois, seguindo aí, vocês têm atividades para fazer aí no sexto bloco e depois disso vocês têm atividade no livro didático de matemática, nas páginas 112 e 113, que vai tratar desse assunto sobre retas perpendiculares. Nós vamos utilizar uma caneta permanente, um plastiquinho, saquinho plástico transparente, pode ser um pedacinho de plástico da embalagem de arroz, feijão ou sacolinha, qualquer plastiquinho transparente e uma régua. Esse material que nós vamos confeccionar, ele vai nos ajudar a diferenciar as retas com correntes perpendiculares das retas com correntes não perpendiculares. Então, nós vamos pegar só um pedaço desse plastiquinho, pode ser circular, pode ser quadrado, tá? Retangular. E nós vamos traçar aqui duas retas com a caneta permanente, que se for uma canetinha comum, pode ser que ela manche, porque ela vai sair do plástico, tá? Então, nós vamos traçar, né? A reta, ela continua aqui para um lado, para o outro, porque as retas são infinitas. Aí, você vira e você vai traçar outra, bem aí, retinho, formando 4 ângulos de 90 graus. A gente consegue aí diferenciar melhor o que são as retas concorrentes perpendiculares e as retas concorrentes não perpendiculares. O que vocês têm que fazer? Aqui no ponto onde ela se encontra, nesse pontinho onde elas se encontram, as retas se encontram, você tem que colocar no pontinho aonde você vai observar e fazer a medição, tá? Se quando você colocar no pontinho, eles ficarem exatamente em cima das retas que você está medindo, você sabe que elas são retas concorrentes perpendiculares. O que é isso? São as retas que se encontraram, que tem um único ponto em comum e que ela forma aí ângulos de 90 graus, tá? Aqui é outra reta concorrente, porque ela se encontra, ela tem um ponto em comum, mas vamos ver se ela forma ângulos de 90 graus. Se eu pegar essa ponta, né? O ponto onde elas se encontram e colocar no ponto onde elas se encontram aqui, eu tenho aqui uma reta que ficou sobreposta à outra, mas olha a outra, bem diferente, ou seja, esta reta, ela é concorrente não perpendicular. Por quê? Porque ela não forma ângulos de 90 graus. A gente percebe que aqui formou um ângulo menor, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Se esse daqui está dentro desse espaço, ele é menor que 90 graus. Então, aqui é um ângulo menor, é um ângulo agudo. Se a gente for medir esse outro, a gente coloca o ponto aqui em cima do outro ponto, uma das retas em cima aqui de uma parte. Perceba que a outra está aqui e esse está para fora. Então, ele ocupa toda essa parte mais um pedaço dessa. Ou seja, ele é maior que 90 graus, tá? Então, aqui ele tem dois ângulos menores que 90 graus e dois ângulos maiores. Quando você fizer isso aqui, fica muito fácil para você aí já classificar que tipo de retas concorrentes são essas. Inclusive aqui nessa parte onde você vai verificar a questão das ruas, né? Se elas são paralelas, se elas são concorrentes perpendiculares, concorrentes não perpendiculares. Você vai colocar, né, em cima das retas que você quer medir, tá? Quando elas ficarem as duas retas exatamente sobreposta a essas, elas formam aí as retas concorrentes perpendiculares, porque todos os ângulos formados têm 90 graus, são ângulos retos, tudo bem? Qualquer dúvida pode perguntar para seus professores. Até mais, crianças, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!